A pausa de 7 dias permitiu o sangramento, então, para ver uma maior aceitação dos órgãos regulatórios, aceitação cultural, aceitação religiosa, mas que o mais importante em formulação contraceptiva não é essa formulação para obedecer esses critérios, que são critérios não biológicos, são critérios socioculturais. O que importa realmente é inibir a atividade antigonadotrófica. Então, existem vários regimes hoje propostos, desde o ciclo estendido até aqueles que têm intervalo livre de hormônio, que seriam os tradicionais 7 dias, encurtados. Isso porque se observou que alguns dos sintomas desagradáveis que você tem na pausa, ele é muito mais evidente quando a pausa é de 7 dias do que quando você encurta o intervalo livre de hormônios, especialmente mastalgia e cefaleia. Então, se você, ao invés de fazer 7 dias, 21, 7, você, por exemplo, acrescentar mais dias, diminuir o intervalo livre de hormônio, você diminui esses sintomas próprios do intervalo livre. Além do mais, esses dias adicionais de hormônio promove melhor freio antigonadotrófico, influencia favoravelmente a inibição da foliculogênese, portanto, menos formação de cistos, menor quantidade de sintomas relacionados à flutuação do estrogênio endógeno folicular, nos 7 dias, como esses que eu mencionei, e, naturalmente, menos sangramento intermenstrual. Com esta ideia, próximo, se procurou, então, aproveitar as propriedades da drospirenona, que eu mencionei, as suas propriedades antagonistas do receptor da aldosterona, a sua atividade anti-terapêutica, mais a sua atividade de bloqueio do receptor androgênico, com um regime de baixa dose de etilenoestradiol, 20 microgramas, com drospirenona 3 e com intervalo livre diminuído, ou seja, 24, 4. Essa formulação, então, de drospirenona com baixa dose de etilenoestradiol, regime de pausa encurtada, é uma formulação disponível, comercializada, com esta formulação. O que se pode conseguir com essa formulação em comparação às demais? Próximo. Primeiro, a evolução ponderal. Seguinte, quando você vai observar a evolução ponderal, desde regimes de 30 com 3 miligramas de drospirenona, observa-se que, em relação a outras formulações, com igual quantidade de etilenoestradiol, mas em comparação à drospirenona com o desogestrel, vejam vocês que no período de 13 ciclos, portanto, um período de aproximadamente 1 ano, a evolução ponderal ela é mais favorável, nas formulações com drospirenona, possivelmente em decorrência das propriedades que eu compartilhei com vocês. Seguinte. Em relação ao risco tromboembólico, vocês lembram que eu mencionei há algum tempo atrás, no início da exposição, de que os primeiros progestagênios 19 e noraderivados tinham mais androgenicidade do que os progestagênios de terceira geração. Portanto, os progestagênios de terceira geração impõem nas formulações em que eles participam uma maior estrogenicidade relativa, razão pela qual eles parecem ter um maior risco tromboembólico. A mesma preocupação existiu com as formulações com drospirenona. Existe um estudo, que acho que vocês vão mencionar bastante, que é chamado de estudo EURES, que é um estudo feito na Europa, em alguns países europeus. É um estudo de busca ativa para contraceptivo hormonal, comparando as formulações de drospirenona, etilenoestradiol com drospirenona, com aquelas de levonorgestrel. Por que de levonorgestrel? Levonorgestrel, as formulações de etilenoestradiol com levonorgestrel, são as formulações de referência, por ser um progestagênio de segunda geração e possivelmente com risco tromboembólico menor, ou com outros contraceptivos. Essa tabela é uma tabela muito difícil de vocês enxergarem, então eu vou precisar pontuar algumas coisas que eu acho bastante interessantes. Então, a primeira coluna diz respeito à formulação de etilenoestradiol com drospirenona. A segunda coluna levonorgestrel com etilenoestradiol e os outros contraceptivos diferentes dos dois primeiros. Seguinte, eu queria chamar a atenção aqui em relação a que tem todos os tromboembolismos venosos e todos os tromboembolismos arteriais.
Quando a gente vai ver o número que acontece de tromboembolismo venoso, tromboembolismo arterial, tromboembolismo arterial é infarto do miocárdio, tromboembolismo venoso, veja que os números, né, os números que se observam com a drospirenona são números muito semelhantes àqueles que se observam com levonorgestrel e semelhantes ao que se observa com outros contraceptivos. Não parece haver diferença significativa desses números tomados aqui por mulheres ANA. Quando você separa só tromboembolismo venoso, que na verdade é o que mais interessa, esses números também não mudam, mostrando de que a drospirenona tem segurança semelhante em relação a tromboembolismo venoso que as demais formulações com levonorgestrel ou com outros progestagênicos. Seguinte. Próximo. Visto de outra maneira, atribuindo um risco relativo à formulação com levonorgestrel de 1, né, quando você compara drospirenona, né, com levonorgestrel para tromboembolismo venoso, o risco é igual. Né? A comparação se faz quando você vê a incidência de tromboembolismo venoso e drospirenona com levonorgestrel, você tem um risco relativo de 1, ou seja, risco igual às usuárias de drospirenona com a de levonorgestrel. Um risco também igual, veja que os intervalos de confiança, todos eles sobrepassam a unidade, portanto não há uma diferença em relação ao tromboembolismo venoso nas usuárias de drospirenona comparada com as usuárias de levonorgestrel ou de outros contraceptivos. Eu estou fazendo questão de compartilhar esses números com vocês porque sempre houve muita preocupação de que as usuárias de drospirenona pudessem ter, usuários de contraceptivos com drospirenona pudessem ter um risco maior de tromboembolismo venoso em relação às usuárias com outros progestagênicos. Próximo. Esta formulação, então, ela também tem sido indicada, né, e tem aprovação regulatória para o tratamento da tensão pré-menstrual ou do transtorno disfórico pré-menstrual. Então, a formulação com 20 microgramas e 3 miligramas de drospirenona, ela tem alguns mecanismos de ação que são muito interessantes sobre a TPM. Primeiro, ela inibe a ovulação, o paciente fica sem ovular, não tem aquela flutuação de segunda fase com aumento dos níveis de progesterona e pelos efeitos antimineralocorticoides, ou seja, pelos efeitos antagonistas da aldosterona, que contribuem favoravelmente para minimizar a retenção hídrica, a formação de edema, e tem efeitos centrais, existem escalas que medem claramente isso, mostrando o melhor comportamento do humor. A meia-vida plasmática da drospirenona é uma meia-vida plasmática de 36 horas, ou seja, uma meia-vida plasmática que dá quase 2 dias. Como você fica 4 dias de pausa, no regime de 24/4, a meia-vida plasmática da drospirenona, o último comprimido, praticamente ainda alcança mais 2 dias, ficando praticamente apenas 2 dias de um ciclo de 28 sem efeito da drospirenona. Próximo. Apenas para mostrar os resultados, né, trabalhos publicados mostrando que sobre a irritabilidade, agressividade, administração de conflitos, veja que a formulação em verde com drospirenona, ela tem um resultado um pouco melhor, significativamente melhor do que a placebo, do basal no final, embora a placebo também tenha um efeito bom, o placebo costuma dizer que sempre é um bom remédio. Ansiedade e tensão, seguinte, alteração do apetite, as curvas se destacam, seguinte, e a sensibilidade mamária, mialgia e cefaleia, sempre com resultados melhores, comparando a drospirenona com placebo em pacientes com formulação com sintomas de transtorno disfórico pré-menstrual. Bom, eu apenas quis, nesse primeiro momento, repetir dados que vocês já conhecem sobre formulação de contraceptivo com drospirenona para mostrar de que algumas características da drospirenona podem ser úteis para agregar benefícios não contraceptivos, porque os benefícios, como eu mencionei, advêm da progesterona, do progestagênio melhor que acompanham o etileno estradiol. Mas, no final da minha apresentação, eu queria compartilhar com vocês os dados sobre essa nova abordagem de contracepção hormonal oral através dos contraceptivos atualmente baseados em estradiol. Então, vou novamente recordar
de que todas as formulações existentes no entorno, comercializadas até o